Fala meus amiguinhos! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física. Agora na apostila 2, capítulo 2, vamos continuar sobre o assunto da mecânica 2. Agora na aula 9 vamos falar sobre o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Vamos lá? Roda a vinheta. Pessoal, vamos lá para o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da inércia afirma que só é possível alterar o estado de repouso de um movimento retilíneo uniforme de um corpo se este sofrer a ação de forças externas. O princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, estuda a maneira como cada corpo reage à sua ação de uma força, como a grandeza física responsável em caracterizar a mudança do seu estado de movimento de um corpo, ou seja, a mudança da velocidade é a aceleração. A segunda lei de Newton estabelece uma relação entre força e aceleração. Da experiência, podemos observar o seguinte: para um mesmo corpo, a intensidade da força aplicada e a da aceleração são diretamente proporcionais. Ou seja, o que eu faço? Quanto maior for a minha força, maior será a minha aceleração. Uma força de mesma intensidade aplicada a corpos de massas diferentes provocará aceleração diferentes. A aceleração e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, qual que seria a direção? Direção minha horizontal, sentido direita, esquerda, direita. Não confundam direção com sentido. Se um corpo for submetido à ação de várias forças, a resultante das forças terá a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, a resultante. Como vemos aqui no exemplo, eu tenho uma força e uma aceleração aplicada nessa direção. Então, se eu tenho a aceleração e a força aplicada nessa direção, F1 e aceleração, força 2 e aceleração 2, e força 3 e aceleração 3. Então, nós vemos que as forças e a aceleração, ela está sempre no mesmo sentido. Qual que vai ser a minha resultante? Minha resultante e a minha aceleração também terá sentido orientado. Então, dessa observação, nós podemos concluir uma expressão que representa o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton, onde que a minha resultante é igual à minha massa vezes a minha aceleração. Um fato bem importante que é bom nós observarmos é que, já que estudamos que a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é o Newton, da segunda lei de Newton podemos concluir que 1 Newton é a intensidade da força que produz em um corpo de 1 kg a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, 1 Newton é igual a 1 kg metro por segundo ao quadrado. Então, calculando a resultante das forças, então se um corpo de massa m desenvolve uma velocidade inicial de v constante em uma trajetória retilínea durante um intervalo de tempo, ele é submetido a uma aceleração a constante e atinge a velocidade v. Como podemos calcular o valor da resultante das forças que atuam nele? Como o movimento é retilíneo e o valor da aceleração ela é constante, nós temos que a minha resultante é igual a massa vezes a minha aceleração, que é igual massa. Quem que é minha aceleração? A aceleração nada mais é, veja bem, a minha aceleração é igual à variação da minha velocidade dividido pela variação no meu tempo. Então, logo eu concluo que a minha resultante é a minha massa. Quem que é a variação da minha velocidade? É a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial. Então, turminha, é isso aí.
Esse é o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Faça as atividades propostas no roteiro de estudos. Um forte abraço para vocês e até a próxima.